mais uma para contribuir para essa nova jornada. Bom, meus queridos irmãos, hoje o nosso tema nós vamos construir, discutir, debater um pouco com vocês, né, o livre-arbítrio. Começando, primeiramente, nós gostaríamos de questionar os nossos queridos irmãos o que é livre-arbítrio, o cerne, o que literalmente essa palavra quer dizer, né? Bom, o Aurélio, ele trabalha esse conceito, né? Ele conceitua livre-arbítrio e a gente gostaria de compartilhar com vocês o que o Aurélio traz. O livre-arbítrio, de acordo com o dicionário Aurélio, é determinação dependente apenas da vontade, poder ou faculdade de decidir, de escolher, dependendo apenas da vontade. Então é assim que o Aurélio conceitua livre-arbítrio. É uma questão pessoal, é uma questão sua que depende de você, da sua vontade. É a liberdade que o espírito tem de fazer as suas escolhas. Isso consegue compreender de livre-arbítrio. O livro dos Espíritos também coloca isso. Claro, e como nós estamos falando agora de uma visão mais abrangente de livre-arbítrio. Vamos partir agora para uma visão mais, né, como traz o nosso livro dos Espíritos, o Evangelho, né, vamos trazer essa visão espírita, questionando agora como o espírito ele pode exercer esse livre-arbítrio. De que maneira nós, espíritos de maneira geral, podemos exercer esse livre-arbítrio? Bom, eu creio que o interessante aí é que mesmo você não sabendo que você possui, você está envolvido com essa situação, né? Então, como é que o espírito pode exercer o livre-arbítrio? Primeiro, ele tem que ter consciência que ele é livre. Sim. Se ele não tivesse essa consciência de liberdade, ele vai estar sendo movido, sendo influenciado pelo livre-arbítrio dos outros. E aí vai causar nele uma situação complicada, porque como todos nós vivemos em sociedade, como todos nós influenciamos e somos influenciados, o indivíduo que não tem consciência do seu livre-arbítrio, ele cada vez mais vai se sentir tolhido, vai se sentir limitado, e essa limitação vai trazer consequências para ele. Com certeza. Nós trazemos aqui também uma reflexão, né, de um poeta, um escritor, que não é espírita, mas que conseguiu também dar sua visão sobre livre-arbítrio, né? E Pablo Neruda nos diz: você é livre para fazer suas escolhas, mas é prisioneiro das consequências, né? Então, a partir desse pensamento de Pablo Neruda, nós podemos entender que nós, espíritos, estamos exercendo, né, o livre-arbítrio, estamos convivendo e vivendo diariamente, passando pelas nossas provações, pelas expiações, experiências diárias, mas a partir do momento que nós fazemos essas escolhas, também devemos arcar com as suas consequências. Não é isso? Nós temos a decisão livre, espontânea, mas que nós devemos ter a consciência das consequências, e por isso devemos ser bastante responsáveis, né? Coerentes. Mas eu pergunto, e todo mundo tem consciência? Você acha que todos têm consciência dessa responsabilidade? De que está atrelado ação com reação? Não, eu acho que nem todos têm a consciência. Ou se os têm, não atribui. A pergunta que nós queremos fazer também é: como nós podemos adquirir essa consciência? De que maneira nós, espíritas, podemos nos tornar conscientes desse livre-arbítrio, de como utilizá-lo, de como fazer o uso desse livre-arbítrio? Bom, eu entendo que o caminho mais seguro é conhecendo a doutrina, a proposição que a doutrina nos coloca. Porque, por exemplo, Kardec faz uma proposição aos espíritos em uma questão quando ele está falando sobre o bem e o mal. E ele coloca para os espíritos uma questão que ele estava vendo em sua época e não está diferente de hoje. Por que o mal, ele prepondera? Por que o mal, ele é abundante na nossa sociedade? Por que nós só vemos coisas negativas em sobreposto a coisas positivas? A gente sabe que tem uma parcela aí da mídia colaborando
para apenas divulgar coisas negativas. Mas não podemos fechar os olhos e dizer que o instinto, né, do ser humano é mais de reação, de agressividade, de violência. E aí Kardec faz essa questão: por que que o mal ele se sobrepõe? E aí quando a gente vai estudar o Espiritismo, a gente encontra uma resposta, né, os Espíritos nos dão uma resposta muito coerente, né? Ele diz que os bons, eles são tímidos. Ou seja, eles não conseguem entender que a ação deles, essa história de usar a vontade, de usar o livre-arbítrio para fazer a sua parte, é que vai fazer a diferença. Então fica sofrendo a ação do livre-arbítrio dos maus. Os maus estão atuando em maior quantidade. A gente tem que entender que somente não fazer o mal não basta. Devemos também exercitar o bem, né? Propagar o bem. Se nós nos calarmos, e aí o mal prevalecerá, né? Um outro questionamento que nós sempre vemos e nós estudamos na doutrina espírita é a questão desse livre-arbítrio absoluto. E esse livre-arbítrio, ele é absoluto, né? Como nós entendemos esse livre-arbítrio? As meninas, como é que vocês entendem esse livre-arbítrio absoluto? Eu sou o dono do mundo. Tem até uma frase de caminhão, né? Tem uma frase de caminhão que rola nas estradas, eles... Eu não sou o dono do mundo, mas sou filho do dono. Sou filho do e dono. Isso permite que o caminhoneiro, né, passe aí no sinal vermelho, passe por cima de gente, tome arrebite e acabe utilizando isso como uma prerrogativa para... E assim, né, a gente encontra em outros meios essa condição, né? O camarada chega lá no bairro, liga o paredão do som dele, né? Não, porque eu sou filho do juiz, eu sou filho do deputado, eu sou filho do prefeito, eu sou filho do policial, e aí utiliza do seu livre-arbítrio, né, para interferir nos direitos do outro, criando um clima de insatisfação. A gente está falando de uma forma mais abrangente, mas acontece também dentro de casa, né? O pessoal que tem irmão, né? A história de dividir o quarto, dividir o banheiro, a história das meninas com o cabelo, né? Que na escova, que é coletiva, aí você vai pentear o cabelo de manhã e tem uma peruca, né? Colada na escova. Então isso acaba gerando gente rindo ali já. Então a gente gostaria que os internautas começassem a conversar conosco, saber se isso acontece no dia a dia. Você em casa sofre algum bullying do livre-arbítrio absoluto do seu familiar? Eu gostaria de saber a opinião dos internautas a respeito disso. O que as meninas acham? As meninas estão com o livre-arbítrio bloqueado. Vamos desbloquear o livre-arbítrio delas aí. Porque nós temos que ter em mente que tudo o que fazemos, como já foi colocado, vai ter consequências do que eu faço, né? Então, se nós vivemos no coletivo, né, numa sociedade, tudo consegue impactar na vida do outro. Sim. Então, ou seja... Umas sucessões de acontecimentos, né? Porque são consequências. Então, tudo o que eu faço impacta na vida do outro, seja uma família, seja nas minhas relações de amizade, né, nas minhas relações de trabalho. Então, ou seja, quando a gente exercita esse livre-arbítrio, também tem que pensar nisso, né? Mas o que eu vou fazer vai ter essa consequência, vai ser positivo, vai ser negativo, né? E lembrar que nós não estamos na Terra por acaso, tudo tem Nenhum de nós estamos a passeio, né? Exatamente. Tudo tem um porquê. Então, certamente, quando viemos pra cá, tivemos um planejamento, né? Então, isso são questões também que merecem reflexão, quando a gente fala dessa questão do livre-arbítrio absoluto, se ele existe ou se ele não existe. Como diz, lembrando agora das palavras de Ana Neres, como diz a nossa querida irmã Sandra Borba, daqui da Federação Espírita do Rio Grande do Norte, a juventude não veio a passeio, né? E nós não estamos aqui a passeio. Nós temos nossas missões, nossos compromissos, né, com as nossas casas federativas, com a doutrina espírita e conosco mesmo, né? Então, a partir disso, nós temos que adquirir consciência de nosso livre-arbítrio, né, condizente a nossas questões evolutivas, para que nós possamos ser conscientes do que nós podemos fazer, do que nós devemos fazer, né, e seguirmos a nossa evolução natural. Existe Eu queria trabalhar ainda a questão das escolhas. Eu me lembro de um filósofo atual que trabalhou na Secretaria
de Educação da Prefeitura de São Paulo, que é o professor Mário Sérgio Cortella. Esse professor, ele trabalhou com o Paulo Freire, que é uma referência na área da educação internacional no nosso país e fora dele, né? Então ele fala que os ausentes nunca têm razão. Então, se você precisa ter consciência que tem livre-arbítrio, que Deus lhe dá essa possibilidade, você vive em sociedade e de repente questões importantíssimas para o seu dia a dia, até dentro da sua casa, e você se ausenta daquilo, então você não pode estar reclamando depois. Então Deus lhe dá a oportunidade de conhecer, né, as leis que regem o universo, que você está subjugado a essas leis. A doutrina espírita nos apresenta isso de uma forma muito clara, fala trazendo a ciência para dentro do nosso cotidiano, dizendo: olha, nós estamos sujeitos às leis do universo que interferem na nossa vida. Então, quando eu não uso o meu livre-arbítrio, ou seja, eu não estou decidindo, mas eu não vou fugir das decisões que estão sendo tomadas. Então, não agir é uma forma também de agir. É muito interessante que tem uma história, eu queria compartilhar, Felipe, com vocês essa história, contado por um palestrante que não é espírita, mas que coube muito bem. Ele fala que o camarada chegou no outro lado de lá, e ele estava em cima do muro. De um lado era o céu e do outro lado era o inferno. E a galera do céu estava lá pulando: pula pra cá, vem pra cá, tá todo mundo aqui reunido, esperando você. E do outro lado, sozinho, o diabo olhando pro cara em cima do muro, com os braços cruzados. E em cima do muro também um filósofo, olhando para a postura da galera do céu e achando estranho a galera, o cara lá, o Lúcifer, né, o rei das trevas, com os braços cruzados. Aí ele questionou ao dito cujo: digo, por que a turma do lado do céu está fazendo maior festa para trazer o cara para cá e você está aí parado, não está fazendo nada com os braços cruzados? Aí o diabo olhou assim para ele, para o filósofo, e disse: meu filho, quem está em cima do muro já está do meu lado. Então, livre-arbítrio é uma coisa para ser usada. Se você ficar em cima do muro, você está dentro daquilo que o Mário Sérgio Cortella diz: os ausentes nunca têm razão. Então é importante você conhecer a proposta que as leis do universo nos facultam, nos orientam, para que você não fique colocando, como na grande maioria, o argumento é: ah, Deus não cuida de mim, ah, Deus não está olhando para mim, ah, Deus não está me protegendo, ou meu guia protetor não está me protegendo, ou o meu santo não está me protegendo, se você é de vinculação, né? O Espírito Santo de outras denominações religiosas. Mas os próprios espíritos já sabem, o nosso próprio anjo da guarda já sabe que a gente é que tem que tomar a decisão. Com certeza. Dentro dessa perspectiva, a nossa querida irmã, que está nos acompanhando pela Rede Amigo Espírita, Margarete Amaral, ela fala que o livre-arbítrio é uma bênção, porém, somos responsabilizados nas nossas escolhas, né? Então nós realmente devemos ter cuidado, porque nos é concebido, né, o direito da escolha, mas devemos arcar com essas consequências. Diante dessa perspectiva, existe também uma problemática que é muito debatida e discutida, não só no meio espírita, mas fora dele também, né, que é a questão do destino. E aí nós queremos lançar uma pergunta para nós discutirmos aqui, refletirmos, que é: se Deus é onisciente e conhece então o futuro, teremos então um destino? Eu acredito que não. A única forma que eu concordo com essa assertiva, com essa pergunta, se a gente tem ou não, é por uma própria prerrogativa que a doutrina nos diz, que o nosso destino é ser feliz. Agora o tempo vai ser a condição de cada um. Acreditamos, nós espíritas acreditamos em destino? Destino? Acho que nós não sabemos o nosso destino. Não sabe, não é saber, se você acredita que existe. Se existe destino? Não. Não acredito que exista destino. Ana Nedes. Eu também não acredito que exista destino. Nós plantamos, né? Estamos plantando e... A gente vai caminhando, seguindo a vida, mas sem saber qual o nosso destino. Aquela pessoa que morre num acidente, né? Aquela história do famoso acidente. Todo mundo dentro do carro, com cinto de segurança, aí o carro capota, aí de repente o cara que estava sem cinto é jogado para fora, escapa, e todo mundo que está dentro do carro morre. E aí, era destino, não era destino? Exatamente. O que vocês acham? Existe meu tio Hércules, que é palestrante espírita também aqui do Rio Grande do Norte, a gente conversa e discute muito exatamente sobre a questão do livre-arbítrio, né? E ele, uma vez nós discutimos, ele nos colocou e mencionou uma questão de livre-arbítrio relativo, né, que nós teríamos, no sentido em que, se Deus nos conhece intimamente,
Ele sabe que nós vamos passar por determinadas provações e sabe provavelmente que escolhas nós vamos fazer diante dessas provações, né? Imperfeito que somos, né? E nos conhecendo, então de certa forma ele sabe os caminhos que vamos tomar, e aí não é um destino, mas sim a partir de determinada escolha que nós faremos, iremos tomar um determinado caminho, por escolha nossa, né? Por nosso livre-arbítrio dado por Ele mesmo, por Deus, nosso Pai amantíssimo. Só queria aqui pegar a história e dizer que é necessário usar o cinto de segurança, viu, gente? Esses casos acontecem, mas eles são exceções. Exceções. É como tem aquela história uma estrada com vários caminhos e você tem que seguir um caminho. Você tem que escolher um caminho daquele. Você tem o livre-arbítrio de escolher um caminho daqueles, né? Você vai escolher, você vai seguir o caminho que você acha certo a seguir, não é verdade? Sim, e assumir as consequências. E assumir as consequências. Se aquele caminho você acha que é o caminho correto para você, você assuma a consequência. O problema é que tem gente que fica, às vezes, eu acho que eu estou no caminho errado, e não tem coragem de voltar para começar de novo. E aí que está a história do livre-arbítrio. O livre-arbítrio foi dado, se você tem, pela tese da reencarnação, uma nova oportunidade, uma nova existência, e você está sentindo que, na linguagem popular, os caminhos estão fechados, o que é que o Evangelho nos diz? Se fechar uma porta, terão 99 outras, bater e abrir-se-vos-á. Ou seja, escolha, haja, não fique aguardando que Deus vá dizer a você, meu filho, vá por aqui ou vá por ali. Porque se Deus nos deu o livre-arbítrio, se ele viesse para dizer vá por aqui ou por ali, ele estava tirando aquilo que ele próprio nos deu, que é a capacidade de decidir. Você tem que estar sempre renascendo, sempre recomeçando. Eu acho muito interessante essa quando eu não acredito em leis, as leis de Deus, assim, eu não acredito nessa história de livre-arbítrio, eu acho que isso não... Eu também não acreditava em multa de trânsito que chegava pelo correio. Depois que fizeram a história dos pardais, eu não quero saber se você acredita ou se não acredita, bate a foto e chega lá a consequência. A consequência dos seus atos chega pelo correio. Da nossa existência, fica marcado na gente. Então, às vezes, tem pessoas que conversam com você e dizem assim, rapaz, não sei por que eu tenho medo de público, eu tenho medo de gente, eu tenho medo de estar num monte de gente. Aí, se ele não vai encontrar a resposta aqui, aí o que a doutrina espírita fala, são as causas atuais e as causas anteriores das aflições. O Evangelho mostra que se você lesar, se você errar no uso do seu livre-arbítrio com um processo, você vai estar com aquele processo atrelado na sua consciência. E aquilo vai ter respostas em processos de conduta, de dia a dia, que a gente não consegue encontrar, nem sempre pela via da ciência atual, que é materialista ainda, as explicações. Aí vem a abordagem científica espírita mostrar que o espírito é eterno, que ele está na vida, ele nunca vai sair da vida. Ele vai ter experiências, algumas existências, para poder resgatar e evoluir. Então, eu acho importantíssimo a gente ter isso como um parâmetro, né? Não vamos sair da vida nunca. Nossa querida irmã Margarete, mais uma vez contribuindo conosco pela rede Amigo Espírita, né? Ela nos coloca mais uma vez, um comentário dela, muita coisa que acontece é por improvidência e falta de moderação, é pelos excessos, né? Então, realmente... Imprevidência, né? Pelos excessos. Então, realmente, nós devemos ser mais moderados em nossas ações, porque, como disse Ana Neres, né, acabam acontecendo muitas vezes umas sucessões de fatos que nos levam a um caminho na nossa vida que nós não esperávamos, né? Dentro dessa perspectiva do livre-arbítrio, nós queremos também abordar um outro aspecto que foi ressaltado pelo nosso querido pensador muito famoso, Jean-Paul Sartre. Ser-se livre não é fazermos aquilo que queremos, mas querer-se aquilo que se pode. Então, dentro dessa perspectiva, desse pensamento de Jean Paul, nós queremos também levantar essa lebre, vamos dizer assim, essa questão. Eu me lembro do Haroldo Dutra Dias, quando foi questionado a ele, há pouco tempo no seminário, essa questão que o momento do país está passando, a indignação. Porque é indignado com os políticos, sim, com o mensalão, com os corrupção, não sei o quê. E ele disse, muito cuidado. Eu acho que a indignação, ela é importante, válida. Mas se você ser indignado de pijama, né, ficar só sendo indignado e não escolher uma área para você atuar, se você é indignado com a questão do problema das criancinhas,
vá atuar na área das criancinhas, né? Vai fazer aquilo que você tem afinidade, habilidade e que você pode fazer. Escolha uma área de ação. Não fique só atirando para todos os lados, sendo o indignado de pijama, como o Jean Paul Sartre coloca aqui. Ele diz que mais querer-se aquilo que se pode. Qual é a sua área de atuação? Porque o seu livre-arbítrio também, ele já vai lhe dizer, olha, você não adianta. Ele colocou até o caso de um cara que foi encontrado morto, né, lá nas ruas americanas, na cidade de Nova York, e congelado. E junto com o cara tinha um calhamaço de papel com um plano de recuperação para a economia americana. Aí ele disse, poxa, o cara não conseguiu nem se recuperar economicamente ele mesmo, mas tinha um plano ou seja, ele queria usar o livre-arbítrio dele para resolver o problema da economia americana. Ele próprio estava falido, morreu na rua congelado. Então, às vezes, a gente tem que estar atento para isso, né? Não é só estar querendo. O que é que eu posso fazer? Para eu não perder minha energia, meu tempo. É o foco de atuação, né? Assim como fez Jesus, né? E muitos outros grandes espíritos que passaram pela face da Terra, né? Focar todo o seu objetivo, todas as suas forças energéticas em uma missão, em um objetivo, e fazer-se cumprir esse objetivo. Nós não podemos ficar divagando, né, e imaginando que nós, como disse Sandra Borba, viemos aqui a passeio. Nós temos os nossos compromissos e devemos sim procurar segui-los, né? Dentro dessa perspectiva que Jean Paul colocou e que André muito bem explicitou, nós temos que entender que quanto maior o nosso grau evolutivo, maior é a nossa liberdade. Porque a partir do momento que nós conhecemos, nós podemos entender a nossa condição. E assim, temos uma liberdade muito maior de atuação, porque somos conscientes de quem somos, por que estamos aqui, para onde vamos, qual a nossa missão, qual o nosso papel, né? Então, a única forma que nós, né, aqui entendemos e nós escolhemos, né, essa temática para passar para vocês, no tocante a isso, era exatamente mostrar, né, que o conhecimento espírita, o estudo espírita é importantíssimo para que nós possamos nos aprofundar e ter uma liberdade maior de atuação. Conhecer para se libertar. A galera aqui está compartilhando o nosso programa. A gente queria mandar um abraço para a Margareta Amaral, o Geraldo Mangela e a Tereza Limeira. Um grande abraço aí, obrigado por vocês estarem acompanhando a gente aqui no nosso programa, na experiência que está sendo feita em Natal, Rio Grande do Norte. Uma coisa que eu acho interessante nessa proposição que você colocou aqui, do Jean Paul Sartre ainda, é a diferença entre ser eficiente e ser eficaz. Sim. Nós temos na nossa existência 70 anos, 50 anos, 30 anos, e nós vemos que tem pessoas que têm resultados fascinantes na sua vida pessoal com 25 anos, né? Já está formado, já está atuando no mercado. E aí você colocou, isso não é fruto de uma única existência, gente. O espírito, ele vem adquirindo, é a tese que o espiritismo e que outras religiões reencarnacionistas apresentam. Você vem acumulando experiências e quando você chega aqui, você se identifica rapidamente com aquilo que você gostaria de atuar, de agir. Já existe uma bagagem. Existe uma bagagem. Existe uma coisa muito importante para quem ainda está tendo dificuldade com relação a isso, que o espiritismo nos orienta e que também a ciência humana vem colaborando. Diferenciar o que é eficaz do que é eficiente. Sim. Às vezes você está sendo eficiente naquilo que não precisa. E ser eficaz é fazer a seguinte pergunta: o que eu estou fazendo agora, isso precisa ser feito? Se isso não precisa ser feito, por que eu estou gastando tempo com isso? Então eu tenho que ser eficiente naquilo que precisa ser eficaz. Fazer primeiro, decidir primeiro na minha existência, usar o meu livre-arbítrio com aquilo que precisa ser feito. Então, é uma dica que a gente deixa para os nossos internautas. Uma última mensagem do pessoal para nossos queridos irmãos do Amigo Espírita. Nós estamos chegando ao final, né? Que pena, experiência de 15 minutos maravilhosa. Nós queremos agradecer ao pessoal da Paraíba, da Federação Espírita Paraibana. Foi uma experiência fantástica. Muito obrigado e fiquem com Deus. Grande abraço a todos. Ok? Tchau. Valeu, pessoal. Obrigado. Olá, queridos internautas e amigos da rede Amigo Espírita. Estamos aqui apresentando para vocês a obra Rima, Fascina e Ensina, da nossa irmã Jaqueline Leandro. É um livro de poesias de vários assuntos que você pode ler, se encantar e também usar na evangelização. Você que se interessa por poesia
contato com a autora na Federação Espírita do Rio Grande do Norte pelo e-mail jacpoesia@hotmail.com, jacpoesia@hotmail.com, e pelo telefone, anote aí, DDD 84 88 34 29 79, repetindo, 88 34 29 79. Nós vamos dar um intervalo de 15 minutos para a entrada do próximo grupo que falará sobre o homem de bem. Aguarde aí, estamos voltando já já.